Estou endividado e não sei o que fazer para sair do vermelho e investir. Seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Eu sou o Otávio e eu ajudo militares a saírem do vermelho e a começarem a investir em 30 dias. E o vídeo de hoje é exatamente este. Estou endividado e não sei o que fazer para sair do vermelho. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender em relação aos problemas que estamos passando, é que existem duas coisas na vida: as nossas raízes e os nossos frutos. Aquilo que estamos vivendo hoje, aquilo que você está vivendo hoje, são seus frutos. É o que você está colhendo de cada semente que você plantou e do quanto você cuidou daquilo que você plantou, se você regou bem, se você adubou bem a sua terra antes de você colher esses frutos, antes da sua árvore dar frutos. Então, para que nós para conseguir mudar os nossos frutos, ter frutos melhores, conseguir colher bons frutos, nós precisamos mudar as nossas raízes. E quais são essas raízes? Quais são as raízes que eu estou falando? Que raízes são essas, Otávio, que eu preciso mudar? Vamos lá. A raiz número 1 são as nossas crenças. Você precisa mudar as suas crenças para conseguir mudar as suas raízes. E quais são as nossas crenças? A primeira são as experiências na infância. Então você precisa ressignificar as suas experiências ruins da infância. Essas crenças que nós trazemos até hoje são exatamente por conta dessas experiências que tivemos na nossa infância. E os traumas financeiros. Os traumas que passamos na nossa vida financeira, estar endividado por muitos anos seguidos de empréstimos consignados, empréstimo sobre empréstimo, sempre renovando, isso nos traz traumas financeiros. E esses traumas criam crenças na nossa mente. Ah, não é possível ser feliz, porque eu sempre estou endividado. Então, por não conseguir saber o que fazer, como mudar as raízes, você cria crenças negativas quanto ao dinheiro. Esses são os traumas financeiros. Você deve mudá-los para melhorar a sua raiz. E excesso de informação. Como assim, Otávio? Excesso de informação não é bom? Ter informações não é bom? Bom, quando você exagera nas informações, que é o que chamam de obesidade mental, quando você começa a receber muitas informações, você se paralisa, você acaba paralisando. Então é muito importante ter cuidado com o excesso de informação que você tem, você saber filtrar aquilo que realmente vai ser bom para a sua vida. E quando você faz isso, você melhora as suas raízes, tá? E a raiz 2, a raiz 1, as crenças, e a raiz 2 são as atitudes financeiras. E antes que a gente passe, eu preciso te deixar um recado. Esse vídeo aqui com certeza vai mudar muito a sua vida. Então, você vai saber exatamente o que precisa mudar, tá? Para conseguir sair do vermelho e começar a investir, independente de estar endividado ou não, independente de como está a sua vida hoje, tá? Então não deixa de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo também, porque mostra para o YouTube que você precisa deste tipo de conteúdo, que você precisa de conteúdo que vai mudar a sua vida. Então, curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, pois muitos vídeos que também vão mudar a sua vida vão vir mais adiante e você recebe o vídeo assim que eu postar. Então não deixa também de ativar o sininho, se inscreva e ative o sininho, tá? Então, as atitudes financeiras são exatamente as outras raízes que precisamos mudar. Como? Para mudar essa raiz, você precisa melhorar o seu consumo. Você precisa passar a ter um consumo inteligente, um consumo consciente. Como assim, Otávio? Você precisa mudar a sua maneira de comprar. Um exemplo que eu posso trazer é:
Muitas vezes, se você olhar agora aí para sua casa, se você der uma volta na sua casa hoje e observar tudo que você possui, você vai ver que existem coisas que você não precisa. Existem coisas que estão aí apenas ocupando espaço. Quiçá coisas caríssimas que talvez você nunca usou, que você realmente não precisa. Esse tipo de coisa foi comprado através de um consumo inconsciente. Uma coisa que você achou que precisava, tá? Não vou dizer aqui que você não precisava. Dentro de você, você não precisava. Você achava que não precisava. Você até achou que precisava daquilo. Só que depois que você comprou, você viu que nem era tão necessário assim. Então, comprar aquilo que é necessidade é você transformar o seu estilo de consumista para um consumo consciente. E aí você está melhorando as suas raízes, tá? Você está melhorando as suas raízes. Com toda certeza, você irá colher bons frutos. Eu não estou dizendo aqui que com certeza você vai ter uma vida extraordinária todo o tempo. Em algum momento você não vai cometer algum erro. Você vai sim cometer erros no caminho mesmo melhorando as suas raízes. Só que a chance de você ter mais frutos bons vai ser muito maior quando você mudar a sua raiz, tá? Suas raízes. E outra atitude financeira que você precisa melhorar, tá? Para melhorar a sua raiz é conversar com a família. Você não deixar de lado, você não adiar as suas conversas em relação à sua situação financeira com a família. Existem pessoas que escondem coisas perigosas do parceiro ou da parceira, por exemplo. Coisas que lá na frente podem ser consideradas como traição. A gente acaba se desligando disso, não ligando que a vida financeira é muito importante. Tanto quanto você não trair o seu parceiro ou sua parceira, por exemplo. A sua vida financeira é muito importante e ela pode ser considerada como traição se você esconde uma coisa importante do seu parceiro ou da sua parceira. O que acontece quando a gente está nessa situação, o homem, por exemplo, é quando ele acaba gastando com uma coisa que ele não precisa, a família não precisa, e ele gasta com isso. O que que causa na família isso? Causa o atraso de uma vida melhor, ter experiências melhores na família. E por conta de consumo inconsciente, você vai lá e gasta. E acaba escondendo determinados gastos da sua parceira e podendo causar uma confusão muito maior no futuro. Aí a parceira também, a mulher também, ela acaba comprando coisas que não precisa e esconde do esposo. Isso pode trazer problemas para a família, tá bom? Problemas entre o casal traz problema para a família no geral. Então converse com a família sobre isso. Sente na mesa de jantar e fale sobre a situação. A gente acaba querendo fugir desses problemas financeiros e atrai ainda mais. Quando você senta e conversa sobre um problema que você acha que vai causar um desentendimento ali, vai ser uma confusão, muito pelo contrário, às vezes é um momento que vocês vão passar tendo uma conversa um pouco tensa, só que vai trazer bons frutos para o futuro. E se você evita isso hoje, você pode colher péssimos frutos no futuro. Isso não é bom. Então mude essas raízes. Conversar com a família sobre a sua situação, sobre dinheiro, é melhorar as suas raízes, tá? E a terceira atitude financeira é aprender sobre dinheiro da maneira correta. E como que você aprende sobre dinheiro da maneira correta? Primeiramente, estando aqui no canal, então mais uma vez, não deixa de se inscrever aqui, tá? Não deixa de se inscrever no canal para você conseguir aprender da maneira correta sobre dinheiro. E também ativar o sininho para você receber todos os vídeos te ensinando sobre como lidar com o dinheiro da forma correta assim que eu postar, tá? Então aprender sobre dinheiro da maneira certa
é melhorar as suas raízes. Ter uma pessoa, escolher um mentor nessa área é muito importante. Tá? Apenas um. E a outra coisa, aprenda e aplique. Fuja, como eu já falei, do excesso de informação, tá? O excesso de informação. E as raízes, a raiz número 3 é exatamente a família, porque a família, ela é a base de tudo. Tudo que passamos na nossa vida, seja financeiramente ou psicologicamente, envolve a família. Nós saímos de casa todos os dias para trabalhar, para dar uma vida melhor para nossa família, para dar uma vida melhor para nós também, mas a nossa família é prioridade na nossa vida também. Você é prioridade. Só que a sua família vem em segundo lugar. Primeiro você, depois a sua família. E ter uma base forte é melhorar as suas raízes. E aqui eu trouxe a raiz 03 como sendo a família, porque a sua família é a base da raiz. A sua família é a sua raiz que tem que ser mais forte para que você consiga melhorar os seus frutos, tá? E agora vamos para os frutos. O que são os frutos? Nós já sabemos quais são exatamente as raízes que nós precisamos melhorar. E o que são os frutos? Otávio, vamos lá. Quais são os seus frutos? Imagine aí o que você está colhendo hoje. O que você está colhendo hoje? Você está colhendo bons frutos? Se você olhar para a sua vida, você está colhendo bons frutos? Você está colhendo frutas no tempo certo, frutas saudáveis, frutas sem estarem estragadas ou antes do tempo ou maduras demais? Como que você está colhendo seus frutos, os frutos da sua vida? Eu trouxe aqui 3 frutos. E o fruto 1 são os pensamentos positivos de crescimento. Como assim os pensamentos positivos de crescimento, Otávio? Vamos lá. Pensamentos positivos de crescimento. Esses pensamentos são, primeiramente, a ressignificação das experiências da infância. Lembra que eu te falei sobre você ressignificar as suas experiências que você teve na infância? Então, quando você faz isso, você tem crenças positivas. Você começa a ter pensamentos positivos. Por quê? Porque aquilo que era ruim, aquilo que você achava que era ruim, todos os dias da sua vida na infância, você via a sua família, o seu pai, falando que dinheiro era difícil. Dinheiro não nascia em árvores. Você trouxe aquilo para você hoje. O dinheiro é tão difícil na sua vida justamente por conta das suas crenças do passado, da sua vida do passado, que não tem nada a ver com a sua vida de hoje. Hoje você já sabe, hoje você aprendeu, e se você não sabe, você precisa com urgência saber disso. Você já aprendeu que não é o que você precisava no passado que você precisa para ser feliz hoje. Você conseguiu ressignificar isso. Não é o que você tem do passado, o que você aprendeu no passado sobre dinheiro que você precisa hoje. São tempos diferentes. O que os seus filhos precisam hoje é muito diferente do que você precisava no passado. Aquele pensamento de, ó, hoje eu vou dar tudo que eu não tive pro meu filho lá no passado. Você acha que o seu filho precisa das mesmas coisas que você? Não, você precisa, ao invés disso, você precisa pensar assim: eu vou ensinar tudo o que eu não soube no passado pro meu filho hoje, para que ele não tenha os pensamentos negativos que eu tenho hoje. E assim ele vai conseguir conquistar as coisas. É óbvio, seu filho precisa do básico, sim. Você não teve o básico na sua infância, é óbvio que você precisa dar o básico para o seu filho hoje. Mas pense exatamente naquilo que trouxe as suas crenças e mude isso para os seus filhos. Não pense só em dar coisas, bens.
pense sim em dar o seu tempo de qualidade para eles. Isso é muito importante, tá? E os segundos pensamentos positivos de crescimento é exatamente o entendimento dos bloqueios financeiros, os traumas financeiros, você lembra? Você pode ter tido um trauma ontem, um trauma negativo financeiro ontem, e isso já criou uma crença na sua cabeça. Seus traumas financeiros criaram bloqueios. Então, entender esses bloqueios te faz mudar. Então, quando você entende esses bloqueios, você está colhendo os frutos. Você está colhendo bons frutos. E como eu já havia falado lá atrás, nas raízes, hoje você já aprende e aplica. Se você é uma pessoa que tudo que aprende você aplica e você não fica postergando, procrastinando, aplicar aquilo na sua vida, você já está colhendo bons frutos. Porque aprender e aplicar, ser uma pessoa que aprende e aplica, é difícil. Você precisa melhorar, você precisa mudar as suas raízes para se transformar numa pessoa assim. Procrastinar é uma coisa natural. Procrastinar é uma coisa que está dentro de nós. A gente naturalmente procuramos economizar energia, por isso que a gente procrastina também, tá? É um dos motivos que você procrastina. Então você precisa ser uma pessoa que aprende e aplica. Isso significa que você está colhendo bons frutos. E o fruto número 2 que eu trouxe é exatamente uma vida próspera. Então, quando você muda as suas raízes, você passa a ter uma vida próspera. E o que é ter uma vida próspera, Otávio? É ter exatamente o que você precisa e valoriza. Como assim? Lembra que eu falei do seu consumo inconsciente? De você comprar aquilo que você não precisa? Então, quando você passa a ter uma vida próspera, você tem exatamente aquilo que você precisa e o que você valoriza. Ou seja, se você olhar para a sua vida, tudo que você tem, você precisa, você usa e você valoriza, você cuida. Você vai abrir prosperidade na sua vida quando você cuida daquilo que você tem. E quando você tem aquilo que você precisa realmente, não é uma coisa supérflua na sua vida, você vai valorizar, você vai cuidar. Então você dá abertura para ter aquilo que você realmente quer. Cada vez mais. Cada vez mais você começa a ter aquilo que você quer. Porque você, tendo esse pensamento, você realmente vai querer coisas que você precisa na vida, que você vai utilizar, e não coisas que vai ficar aí no seu armário ocupando espaço. É exatamente quando nós temos um armário, quando você tem um armário e ele está completamente lotado, você não coloca coisas novas lá, porque ele está lotado. E pode ter certeza, se o seu armário hoje está lotado, tem coisas que você não precisa nele. E as coisas que você não precisa, que estão na sua casa, são frutos ruins que você colheu. Porque você não precisa, você gastou tempo e energia. Porque dinheiro é tempo e energia. Você gastou tempo e energia em coisas que você não precisa. Isso é muito complicado na sua vida. Então, você precisa esvaziar o seu armário das coisas que não precisa, que é lá nas raízes. Quando você esvazia o seu armário de coisas que você não precisa, você está criando espaço para coisas que você vai precisar, para coisas que vão ser melhores na sua vida. Vamos supor que você não pode ainda, você não pode, e você vai lá e troca de carro. Você compra um carro muito melhor, um carro super novo, um carro com um monte de coisas que você gostaria de ter, um som que você gostaria de ter e ainda não tem, um teto solar que você gostaria de ter no seu carro e não tinha. E aí você compra um carro exatamente assim. E o seu armário fica lotado. O que que significa aí exatamente o armário? Significa o seu orçamento. Você tinha um armário, talvez já estava lotado, e aí você trocou de carro, não era a hora ainda. Você lotou mais ainda o seu armário. Então você não vai conseguir ter coisas melhores,
porque você lotou o seu armário com esse seu carro. E esse seu carro, que ele é bom para você, ele é um carro melhor, veio na hora errada, e ele pode se transformar num peso na sua vida. Porque o seu armário que hoje está lotado não vai caber, por exemplo, uma viagem boa, despreocupado, sem se endividar com a sua família, por exemplo. Porque o carro já está ocupando todo o espaço do seu armário. Consegue entender? Isso faz sentido para você? Se isso faz sentido, já curte esse vídeo. Eu tenho certeza que ele tá te ajudando até aqui. Então, se isso faz sentido para sua vida, curta esse vídeo. Me fala aqui nos comentários, ó, isso faz todo sentido, Otávio. Realmente, se eu for olhar para minha vida, eu tenho muitas coisas de que eu não preciso. E aí eu olho, a minha vida não tá do jeito que eu quero, não tá do jeito que eu gostaria. Hoje eu não tenho a vida que eu mereço porque eu adiantei uma porrada de sonhos. Eu adiantei um monte de sonhos na hora errada e da maneira errada. Então, você precisa ter o que precisa exatamente e valoriza. Isso é colher bons frutos. Ter uma vida próspera, que são seus frutos bons, é ter clareza total sobre as finanças com a família. É você sentar com a sua família e conversar exatamente como vocês estão, exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito, com riqueza de detalhes. É os seus filhos chegarem para você e dizer: papai, a gente precisa disso. Mamãe, a gente precisa disso. Só que eu sei que ainda não tá no momento. Então a gente vai esperar, tá? A gente vai esperar com toda a alegria do mundo. Por quê? Porque você sentou e conversou com eles sobre isso. E ao invés deles ficarem jogando na sua cara que não tem, eles confiam em você porque você conta a maneira em que você tá. Você se abre para sua família para dizer o que você está passando. E a sua família te ama, os seus filhos te amam, a sua esposa te ama, o seu esposo te ama. Então, ele vai respeitar o seu momento se você for claro com ele. Se você for claro com ela, com os seus filhos, eles vão respeitar o seu momento. Porque você envolveu sentimento na situação, você trouxe o sentimento envolvido ali na sua situação financeira. E não ficou escondendo, deixando eles só imaginarem o que pode estar acontecendo. Aí você acaba passando uma visão de que está bem, sendo que você não está, e aí a sua família espera ter coisas que acha que você pode dar e não está dando. E aí gera conflito. Então ter clareza total sobre as suas finanças é exatamente isso. É exatamente trazer para a família a realidade. E você ter uma vida próspera é isso. Quando a sua família está ciente de tudo, você está colhendo bons frutos. E ter um mentor para cada área. Ter uma vida próspera é você exatamente ter um mentor para cada área. Você ter uma pessoa específica que sabe o que está falando, sabe o que você precisa para chegar aonde você quer chegar. E essa pessoa é uma pessoa de confiança que te guie. E assim você está colhendo bons frutos para todas as áreas, tá? Não só a área financeira. O seu relacionamento, quem é que guia o seu relacionamento? Quem é que guia a sua vida entre casal? Uma pessoa que realmente sabe do que está falando, sabe do que você precisa. Ah, é claro. Só quem sabe especificamente o que você precisa é você mesmo na área mais íntima. Só que existe um caminho certo a se seguir para você não tropeçar, para você não agir de forma errada em coisas que você poderia ter feito diferente, sabendo o que realmente você deveria fazer. Dentro de você, você sabe o que precisa para ser feliz. Só que tem um caminho que, se você desviar, você vai estar desviando também da sua felicidade. E ter um mentor nessa área vai te ajudar. Quando você tem um mentor para cada área, você está colhendo bons frutos. Você está colhendo bons frutos. E quais são os frutos número 3?
É exatamente o conhecimento necessário para multiplicar. Como assim? Qual é esse conhecimento necessário para multiplicar, Otávio? O conhecimento necessário para você multiplicar é exatamente saber como multiplicar o seu dinheiro. É saber como colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, fazer com que ele multiplique os seus frutos. Então, saber investir da maneira correta é multiplicar. E saber multiplicar é colher bons frutos. Você lembra que eu falei que você troca tempo e energia? Você troca seu tempo e sua energia pelo dinheiro, e o seu dinheiro se torna tempo e energia. Se o seu dinheiro se torna tempo e energia, ele precisa trabalhar para você. Você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E mudando as raízes, como eu falei, os seus frutos mudarão. A partir do momento que você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você, você começa a criar mais frutos, criar mais dinheiro. E quais são os frutos para sua vida? É um dinheiro feliz. É um dinheiro que está vindo para coisas boas. É um dinheiro que está vindo para manter a qualidade de vida da sua família. E quando você vai lá, sai para trabalhar e rala pra caramba e traz dinheiro para sua família, esse é um dinheiro que vai manter a qualidade de vida dela e a sua. E para fazer isso, você precisa mudar as suas raízes. E aí, mudando as raízes, seus frutos também mudarão. Seus frutos mudarão. E vamos lá, Otávio. Para mudar isso, para mudar o quê? Para eu mudar a minha realidade. Mesmo estando endividados, para eu mudar a minha realidade, eu preciso não ter dívidas? Eu preciso. Vamos lá, a razão 1. Razão 1. Você tem dívidas justamente por isso. Ó, justamente por você não mudar a sua realidade, que é o quê? Um exemplo, tá? Colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Mesmo que seja pouco, Otávio. Eu estou endividado, não sobra nada na minha vida. Todos os meses, chega a metade do mês, eu já não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro exatamente porque você não está colocando ele para trabalhar para você no começo do mês. Assim que você recebe o seu salário. Recebeu o seu salário, você precisa colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Isso é uma coisa muito simples. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil você olhar para sua vida, enxergar que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você é assim que você recebe. Eu sei que é difícil enxergar isso se você tem um monte de conta para pagar. Você precisa pagar a conta de luz. Você precisa colocar dinheiro na sua mesa, comida na sua mesa. Então é difícil você entender que precisa se pagar primeiro. Mas exatamente por não fazer isso, você está endividado. E aí você não consegue mudar as suas raízes. Porque você coloca as suas dívidas em primeiro lugar. Você está colocando as coisas ruins em primeiro lugar. E o que que acontece com a sua vida? Você acaba se prejudicando, se endividando ainda mais. Então, você tem dívidas justamente por isso, justamente por não mudar. Então, não deixe de mudar por ter dívidas, tá? E a razão número 2, qual é a razão número 2? Ao iniciar a jornada da saída do vermelho. Então, quando você começa a dar os passos para sair das dívidas, os passos para sair do vermelho, você precisa investir. Como assim, Otávio? Como que eu preciso investir em endividado? Você, quando vai dar os passos corretos para sair das dívidas, você precisa montar uma reserva para as dívidas. E para você montar essa reserva, você vai precisar começar a investir. E aí, então, para mudar, você não precisa não ter dívidas. Você vai fazer essas mudanças para sair das dívidas. Você precisa começar a investir para sair das dívidas.
Então, ao iniciar a jornada da saída do vermelho, você precisa investir. Por isso que para mudar isso não você não precisa estar sem dívidas. Mesmo estando endividado, você vai sim começar a investir para exatamente mudar essa realidade. E a razão 3 é: as raízes precisam serem regadas. Como assim, Otávio? Como que as raízes precisam serem regadas? Exatamente o que eu venho falando até aqui. Você precisa regar as raízes investindo, por exemplo. Quando você começa a investir, se pagar primeiro é você guardar dinheiro assim que você recebe. E guardar dinheiro, quando eu falo guardar dinheiro, eu não estou dizendo pegar e colocar embaixo do colchão, pegar e colocar dentro de um cofre. Não é isso, tá? É investir, é você começar a investir para realizar os seus sonhos. Você começar a colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. É exatamente isso. Não é você pegar o seu dinheiro e rasgar com a inflação, deixando ele parado aí embaixo do colchão. Ah, Otávio, mas eu hoje peguei o meu dinheiro, tirei R$ 100 de quanto eu recebo e já guardei aqui, tá dentro de uma bolsa. Beleza, não, isso não está errado, tá? Você pegou e guardou, mas imediatamente você precisa colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Então, a forma que você conseguiu guardar dinheiro hoje foi pegando esse dinheiro e colocando dentro da bolsa, beleza. Você deu o primeiro passo. Só que você precisa imediatamente regar as suas raízes, que é começar a investir e fazer esse dinheiro trabalhar para você, tá? E não deixar ele simplesmente aí perdendo, se desvalorizando com a inflação. Então, o que que você precisa saber? Você está seguindo a manada. Você, sem perceber, está seguindo a manada. Como assim? Ó, hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, 98 milhões de brasileiros trabalham. 98 milhões de brasileiros estão na legalidade com carteira assinada ou são funcionários públicos. E dentro desses 98 milhões de brasileiros, 70 milhões estão endividados. Se nós temos 98 milhões de brasileiros trabalhando e 70 milhões de brasileiros endividados, isso significa que a maioria das pessoas que trabalham, que possuem um salário, não sabem o que fazer com o dinheiro. Estão adiantando sonhos, estão com as raízes podres, com as raízes ruins. Como assim, Otávio? Você está dizendo que eu tô com a raiz podre porque eu estou endividado? A sua raiz não tá boa. Você precisa mudar isso. Eu posso ser uma pessoa que estou endividado hoje. Eu posso estar endividado hoje, por exemplo. Mas se eu estou regando as minhas raízes, eu já estou melhorando elas. Agora, se você está endividado e você não está fazendo nada para mudar, você está simplesmente seguindo a manada, está cada vez mais só pensando em coisas para comprar, ao invés de pensar em sair dessa situação, aí sim, as suas raízes estão podres. Você precisa resolver isso, porque você vai colher frutos ruins. Você não está conseguindo sugar da terra coisas boas. Você não está melhorando as suas raízes. Então você precisa mudar isso. E como que eu mudo isso? Como que eu vou mudar? Eu vou falar para vocês agora a história da Priscila. A Priscila, ela foi minha aluna, ela foi uma das minhas primeiras alunas e ela estava endividada e super no caos financeiro. Ela estava endividada e no caos financeiro. E o que aconteceu com a Priscila? A Priscila, ela conseguiu controlar o seu orçamento. Então, ao mudar as raízes dela, ela conseguiu controlar o seu orçamento, saber exatamente para onde o dinheiro dela estava indo. E quando ela descobriu isso, ela começou a se pagar primeiro. Então, mesmo estando endividada, ela começou a montar a sua reserva, por exemplo. Começou a investir. Quando ela fez isso, ela começou a regar ali a raiz dela com uma água boa, com uma água purificada,
com bons fluidos, com bons pensamentos. E aí ela foi regando, regando, regando e saiu das dívidas. Quando ela saiu das dívidas, a Priscila, ela tinha uma coisa muito ruim na vida dela, que ela queria fazer a faculdade dela, mas ela não queria se endividar para isso. Porque ela já estava super endividada. Então, olhar para um financiamento estudantil estava muito longe do que ela queria para a vida dela. E ela queria poder fazer faculdade da maneira correta. E quando ela fez isso, quando ela escolheu seguir a minha metodologia, o que eu usei para também fazer a mesma coisa com a minha vida, ela começou a faculdade que tanto queria, sem precisar de empréstimos estudantis. E conseguiu se formar com êxito, pagando todos os meses a sua faculdade sem precisar de empréstimos. E ela também não tinha tempo, porque como ela era endividada, ela estava super endividada, ela tinha que trabalhar para pagar as contas. Ela tinha que trabalhar muito para sobreviver. Isso não dava tempo para ela estudar para passar na universidade pública. Essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros. A grande maioria dos brasileiros que hoje estão endividados com empréstimos estudantis não tinham tempo para passar na universidade pública exatamente por estar endividado. Você percebe que é uma bola de neve gigantesca. E aí o que que acontece? O que que acontece? A pessoa se endivida ainda mais para fazer uma faculdade tentando melhorar a vida. E assim endivida para melhorar a vida. E aí se torna uma super endividada cada vez mais, sem saber o que fazer. Mas, graças a Deus, você está aqui nesse vídeo, assistindo esse vídeo até aqui, eu tenho certeza. Esse vídeo merece o seu like, esse vídeo merece a sua curtida. Porque além disso me ajudar, também vai mostrar para o YouTube que você merece mudar de vida e receber cada vez mais vídeos como esse. Então, se você já está inscrito no canal, já ativou o seu sininho, não deixa de curtir esse vídeo, tá? E uma das coisas que foi a melhor coisa que aconteceu com a Priscila foi ela recuperou a sua filha. Ela recuperou a sua filha. Como assim, Otávio? Recuperou a sua filha? A Priscila, no momento em que ela estava endividada, ela não estava conseguindo dar a vida que a filha dela merecia. Isso fazia com que ela não conseguisse morar com a filha dela. Isso foi um momento muito ruim na vida da Priscila. Muito triste. Imagina você tem que deixar a sua filha com outras pessoas, com a sua mãe ou seu pai, por exemplo, seus pais, ou deixar a sua filha com uma outra pessoa, com o esposo, o ex-esposo, que era o caso dela. Você precisar deixar a sua filha com outra pessoa e não poder ver ela todo dia, porque está num caos financeiro. Isso é a realidade de muitas pessoas. Independente do que acontecia aí, do que acontece na sua vida, se você está passando por isso e mesmo assim não percebe que está quase vivendo essa realidade, essa era a realidade dela. Depois de mudar a vida financeira dela, depois de conseguir fazer isso, de conseguir ver o que ela precisava fazer para regar as raízes, para mudar as raízes, ela recuperou a filha dela. Hoje ela vive com a filha dela, consegue dar a vida que a filha dela merece. E eu quero isso para sua vida também, independente do problema que você esteja passando, você também é capaz, desde que faça o que é preciso. Desde que você aplique na sua vida o que é preciso fazer para mudar. E hoje o que você precisa fazer é aplicar exatamente cada passinho que eu te dei aqui nesse vídeo. E não deixa, tá, de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, de se inscrever e compartilhar com mais pessoas também. Não deixa de compartilhar esse vídeo e mudar a vida de muito mais pessoas, das pessoas que você ama. Vai aqui em compartilhar, aqui embaixo, ó, do lado aqui de curtir. Depois de você dar o like nesse vídeo, compartilha com todas as pessoas que você ama. Compartilha esse vídeo, porque vai mudar a vida de muitas pessoas. E é isso que eu desejo pra você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tá? Com certeza você mudou um pouquinho a sua vida. Não deixe de aprender todos os dias 1%. Que seja 1%, mas não deixe de aprender todos os dias. Então, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Um grande abraço e fique com Deus.